Hoje nós estamos num dia especial para os cristãos do mundo todo, porque hoje começa a Semana Santa. A Semana Santa são os 7 dias mais importantes do calendário cristão, porque são 7 dias que antecedem a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. É aquela semana que ela é lembrada em toda a Escritura, com acontecimentos muito importantes na vida de Jesus e dos discípulos, e que transformaram a história da humanidade e nos trouxeram até aqui e abriram a porta para a salvação de toda a humanidade. Amém? Deus criou um plano para salvar toda a humanidade, e esse plano, ele veio desde os patriarcas, os profetas, mas ele teve o seu ponto máximo, o seu auge, quando o próprio Filho de Deus assumiu a forma humana. Jesus viveu entre nós e no final ele carregou sobre si os nossos pecados numa cruz. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, porque se cumpre a promessa de Deus, que os seus filhos não ficarão na sepultura, mas ressuscitarão também. Um dia nós seremos chamados e ressuscitaremos dos mortos, para vivermos eternamente com o Senhor. Então essa semana é uma semana preciosa, e eu quero voltar com vocês 2000 anos atrás hoje, o que aconteceu no domingo, mais ou menos no domingo, o que todos os estudiosos indicam seria no domingo que antecedeu a Páscoa, e é o que está relatado em Mateus capítulo 21, podemos ler. É chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, também é chamado de Domingo de Ramos. É o momento em que Jesus ele é aclamado pelo povo, e ele entra de uma forma triunfante na cidade de Jerusalém. Eu quero ler com você esse texto, e eu quero dar um contexto importante, que Jesus já havia pregado publicamente por 3 anos. Esse texto que nós vamos ler, ele acontece já no final do ministério público de Jesus. Jesus já havia pregado, curado enfermos, ressuscitado mortos. 3 ressurreições nós tivemos já até aqui, esse momento aqui, Nós vimos também Jesus andando sobre as águas, multiplicando pães, libertando cativos, expulsando demônios, trazendo o reino de Deus não só em palavras, mas em forma real, porque Ele é o Filho de Deus, Ele tem toda a autoridade, Ele demonstrou essa autoridade, trazendo com amor solução de Deus para todos por onde ele passava. Então, agora vamos ler Mateus 21, versículo 1 em diante. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo a eles: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo vocês encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo Ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. E aqui é uma citação do profeta Zacarias: digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Repete comigo: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em uma jumenta. E o versículo seguinte diz para nós: indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortaram ramos de árvores, espalhando eles pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que seguiam atrás dele, clamavam: Hosana
ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Viu que nós estávamos cantando a mesma coisa aqui? Hosana ao rei que vem. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse a eles: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores, uma casa de ladrões. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Repete comigo assim: depois de ter purificado o templo, Jesus curou todos que se aproximaram dele. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? E Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-o, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Pai, nós pedimos, dá-nos revelação da Tua palavra. Nós queremos, Senhor, que tudo que o Senhor passou nos traz lições preciosas. Pedimos que o Senhor nos ensine estas lições essa noite, em nome de Jesus, amém. O primeiro aspecto importante nesta passagem é a forma que Jesus entrou em Jerusalém. Naquela época todos esperavam que o Messias fosse um líder político. Os israelitas estavam com muita raiva dos romanos que os oprimiam, e eles pensavam assim: quando vier o Messias, o Filho de Deus, a Bíblia diz que ele será como um rei. Então eles usaram um raciocínio: se ele for como um rei, ele vai expulsar os reis que dominam a terra. Ele vai vir com um exército, eles imaginavam. Ele vai vir com armas, com soldados. Certamente eles imaginavam o Messias sentado sobre um cavalo, usando vestes bonitas, e atrás dele, certamente eles imaginavam um exército, homens com lanças, com espadas. Se fosse hoje em dia, eram tanques de guerra e aviões caça. Mas quando Jesus entra em Jerusalém, ele quebra todos os paradigmas. Ele vem sentado num jumento, num filhote de uma jumenta, em um jumentinho, em um filhote que ele tirou da mãe, que nunca tinha sido usado antes, mas era um animal muito frágil. Por que ele pegou um filhote? Porque ele não queria um animal grande, ele queria um animalzinho pequeno. Ele entrou sentado em um jumentinho. O jumento, gente, era um animal que as mulheres usavam para andar sobre ele, e homens botavam carga sobre o jumento. Homens não andavam montados em jumento. Era um pouco vergonhoso na época. Imagina um homem grande sentado num jumentinho. Os pobres andavam sentados em jumentos. Mas Jesus entrou dessa forma na cidade, e ao invés de um grande exército, era uma multidão de pessoas que o seguiam, que o amavam, e principalmente crianças. Vocês viram depois, as crianças gritavam: Hosana ao rei que vem, Hosana ao filho de Davi. Era uma multidão sem poder, sem autoridade, sem riqueza, sem bens, mas era uma multidão que certamente já estava seguindo Jesus há muito tempo e que viu o que ele fazia lá no deserto. Daí quando perguntaram: quem é esse? Este é Jesus de Nazaré.
Nazaré era uma cidade pobre. Era uma cidade pobre. Sabe, era como um selo de dizer, ele veio de um lugar humilde. E por que Deus fez isso desta forma? Porque Deus queria mostrar que o poder e a autoridade não está no dinheiro, que o poder e a autoridade não está nas coisas humanas, não está em armas e em soldados. O poder e a autoridade está no próprio Criador, e Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. Naquela época havia homens muito poderosos, mas nenhum deles é lembrado até os dias de hoje. E pelo contrário, o nome de Jesus cada vez mais é exaltado sobre a face da terra. Então, nesse dia, Jesus entra em Jerusalém, aclamado pelas multidões. Mas nós devemos lembrar que uma semana depois, na verdade 5 dias depois, na sexta-feira, a mesma multidão de Jerusalém, a mesma multidão do povo de Jerusalém vai se reunir a pedido dos líderes. E esta multidão, ao invés de dizer hosana ao rei que vem, vai dizer crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Esta semana nos faz pensar muito sobre nós e sobre como nós somos oscilantes. Você sabe o que significa hosana? A palavra hosana significa salva-nos, salva-nos. Quando eles diziam hosana, eles estavam dizendo: Senhor, nos salva, Senhor, nos salva. Hosana nas alturas significa salva-nos agora, tu que habita nos lugares altos. E um dia eles estavam clamando a Jesus: salva-nos, Senhor. E 5 dias depois, eles estavam sem misericórdia alguma, condenando ele à morte. E quando Jesus passava nas ruas, cuspiam nele, humilhavam ele, riam dele. Na cruz, quando ele estava lá em cima, ao invés de palavras de misericórdia, diziam: não queria tu salvar os outros? Agora salva-te a ti mesmo. O que Deus está falando conosco sobre isso? Será que nós também, por vezes, não somos assim? Viemos ao culto no domingo e dizemos: hosana, salva-nos, Senhor, nós te queremos, nós queremos a tua salvação, nós te amamos. E daqui a pouco, lá pela segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nos envolvemos tanto com as coisas do mundo, nos envolvemos tanto com os nossos prazeres, com os nossos desejos, com as nossas decepções, que daqui a pouco estamos negociando, estamos traindo o Senhor com as nossas atitudes. Tem várias formas de trair Jesus. A prática do pecado é a forma mais terrível de todas, porque o pecado é ofensa contra Deus. E quando eu entendo o preço do pecado, que custou a morte do Senhor na cruz, eu entendo que o pecado é uma coisa séria. Então muitas vezes a mesma boca que diz Senhor eu te amo, é a boca que ofende o seu irmão, é a boca que é usada para condenar alguém, para ofender alguém. Jesus disse sobre os julgamentos, ele falou: cuidado como vocês julgam os outros, não julguem ninguém, porque na mesma medida que você julgar, você será julgado por Deus. E quem for misericordioso, Deus será misericordioso com ele. Nós sabemos que havia um plano de Deus, e foi a vontade de Deus que Jesus morresse na cruz. Mas isso não isenta as pessoas que estavam ali dos pecados que elas cometeram e da injustiça que elas cometeram. 50 dias depois, quando descer sobre os discípulos o Espírito Santo, nós vamos ver Pedro pregando em Jerusalém para essa mesma multidão. A mesma multidão que recebeu Jesus com hosana é a mesma multidão que mandou crucificar ele. E é a mesma multidão que quando Pedro prega
cheio do Espírito Santo, essa multidão se dá conta do seu pecado, e eles dizem: matamos o Filho de Deus, e agora? O que faremos para ser salvo? E aí Pedro diz: arrependam-se e sejam batizados, para que sejam cancelados os vossos pecados. E naquele dia 3.000 pessoas foram salvas. Então aquela multidão se converteu depois. Mas é incrível como o ser humano ele é capaz de um dia estar com Deus e no outro dia estar distante de Deus. Isso nos faz lembrar o quanto nós somos oscilantes, o quanto nós somos corruptíveis. A Bíblia diz que o coração do homem é corrupto e desesperadamente enganoso e desesperadamente corrupto. O que é isso? Hoje eu estou bem, mas amanhã, daqui a pouco eu começo a me envolver com coisas que não são tão boas. E quem está de pé, cuide para que não caia. E aí você, preste bem atenção para você entender por que essa multidão decidiu matar Jesus. Preste bem atenção. Esta multidão que no domingo recebe Jesus com hosana, ela decide matar Jesus porque Jesus frustrou a expectativa desta multidão. Jesus frustrou a expectativa deles, porque eles queriam que Jesus fizesse o que eles queriam, e do jeito que eles queriam, no tempo que eles queriam. Olha só, eles esperavam Jesus como um líder político. Eles imaginavam que agora que Jesus foi aclamado, ele tomasse sobre si uma coroa e se colocasse como um rei político, e agora sim ele montasse um exército e expulsasse de lá os romanos, fizesse uma guerra. Sabe, nós temos a tendência, irmãos, de esperar que a política resolva coisas que são espirituais. Nós temos essa tendência, sabe por quê? Por que nós, seres humanos, acreditamos tanto em líderes humanos, em líderes políticos? Porque o líder político, ele promete uma mudança externa, e uma mudança que está em derrotar o meu inimigo externo. Presta bem atenção. O que um político promete é assim: vou colocar uma lei e vou proibir isso, uma coisa externa. Agora olha o que Jesus fazia. Ele como rei, com o reino eterno, com o reino espiritual e não político, não humano, Jesus promete uma mudança, mas essa mudança vem com a seguinte frase: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ou seja, Jesus diz: ei, eu tenho mudança para vocês, eu tenho mudança para o mundo, eu tenho mudança para a sociedade, mas a mudança que eu tenho não está em derrubar um governante, mas está em derrubar o governo espiritual das trevas que habita no coração do homem. Por isso, quando você se arrepende, o reino de Deus entra em você. Jesus estava lidando com o maior problema da humanidade, que não era um governo político corrupto, mas era o governo de Satanás no coração corrupto do homem. Só que poucas pessoas querem ouvir a mensagem espiritual, porque a mensagem espiritual exige que eu tome uma atitude de conversão comigo mesmo. A pregação de Jesus não era sobre um inimigo externo, mas era sobre o meu inimigo interno. Cutuca a pessoa do teu lado e diz assim: o seu maior inimigo é você mesmo. Cutuca a pessoa do outro lado, fala a mesma coisa: o seu maior inimigo habita dentro de você. E é ali que Jesus estava tratando. A pregação de Jesus, é óbvio que ela vai ter consequências políticas, porque se um país inteiro se converte, se uma nação se converte, obviamente essa nação vai escolher governantes dignos, vai se tornar uma nação mais justa. Não estou dizendo que a gente não deve votar, ou que a gente não deve escolher boas pessoas, pelo amor de Deus, precisamos. Mas eu estou dizendo que a mudança que o mundo precisa, ela não está na política. Podemos ter o melhor governo, mais justo, mais correto, podemos ter leis que proíbam tudo que é errado,
mas ainda assim as pessoas continuarão praticando o mal, se o coração delas não se converter a Deus. O que nós precisamos é um encontro diário com Jesus Cristo. O que nós precisamos é dizer hosana todos os dias: salva-me, Senhor. Salva-me primeiro de mim mesmo, porque eu sou pecador, eu sou corrupto e eu tenho a tendência ao mal. Senhor, me salva de mim mesmo, por favor, Senhor. É isso que Jesus veio fazer, e é isso que eles não entenderam. E eles ficaram frustrados, porque ele entrou no templo, e até parecia que ele estava começando uma revolta, né? Os mais revoltosos, os da oposição do governo, estavam felizes. Jesus chegou chutando as mesas, chegou derrubando, e eles disseram: tá aí, ó, agora ele vai começar a guerra. Mas não, ele queria era purificar o templo. Ele queria dizer: ei, a minha casa, a casa de Deus, não é lugar das pessoas fazerem lucro, fazerem dinheiro, não é lugar de negócios. A casa de Deus é lugar de todos os povos. Casa de oração de todas as nações. Sabe que isso que Jesus falou escandalizava? Sabe por quê? Porque era proibido quem não era da nação de Israel entrar no templo. E quando Jesus disse que o templo seria chamado casa de oração de todas as nações, ele está contradizendo a regra da época. A regra dizia que só judeus podiam entrar. Eles se achavam melhores que os outros, mas Jesus não fazia acepção de pessoas. Vocês lembram da história da mulher samaritana? Aquela mulher que Jesus encontra na beira de um poço? Os samaritanos não podiam entrar no templo, porque eles eram considerados impuros pelos judeus. Então os samaritanos fizeram um templo para eles, lá na Samaria. E aquela mulher perguntou para Jesus, ela disse: Senhor, é nesse templo ou é naquele que nós devemos adorar? Senhor, é nesse monte ou é naquele? E aí ele disse: vem o tempo e já chegou, em que nem lá e nem aqui adorarão ao Senhor, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Quando eles estavam saindo do templo, os discípulos olharam para o templo e disseram: olha, mestre, olha que grandes pedras, olha que templo lindo, olha que rochas lindas que foram usadas. Era um templo magnífico, construído por Herodes, muito grande, foi ampliado. E aí Jesus olhou e disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. 70 anos, no ano 70 depois de Cristo, ou seja, 37 anos depois desse dia, o imperador chamado Tito, do Império Romano, entrou e destruiu Jerusalém e destruiu aquele templo, e aquele templo não existe mais. Tudo que nós temos hoje em Jerusalém são ruínas daquele templo, e um muro externo que sobrou, que é o Muro das Lamentações, onde as pessoas vão até hoje para chorar a destruição do templo. Mas nós não precisamos mais daquele templo. Jesus já disse que o templo seria destruído, e ele não lamentou, porque ele sabia que o povo de Deus não cabia num templo humano. Ele sabia que o povo de Deus não cabia em um templo feito por mãos humanas, e que o próprio Deus não cabia num templo feito por mãos humanas. Então ele sabia que Deus estava construindo para si um templo feito com as próprias mãos dele, e esse templo são as nossas vidas. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Repete comigo: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Diga comigo: em espírito, no interior, em espírito e em verdade. Verdade é uma vida inteira de adoração. Não é uma adoração só com os lábios, é uma adoração com a vida. É lá nos meus negócios, quando eu vou fazer um contrato com um cliente, eu ser honesto.
É lá quando eu vou comprar uma coisa, eu comprar o que eu vou poder pagar. É lá quando eu vou falar com alguém, eu falar a verdade. É quando eu estou na rua, longe da minha esposa, eu agir como se eu estivesse do lado dela. É o meu coração, os meus olhos, as minhas mãos adorarem a Deus com a minha vida. Uma vida que foi tirada das trevas e que agora pertence ao Senhor. É isso que Jesus estava fazendo. Quando ele entra no templo e ele derruba aquelas bugigangas, sabe o que ele estava querendo dizer? Ei, gente, vocês não entenderam a verdadeira religião. O que eu quero não são negócios. O que eu quero não é o produto mais bonito para ser colocado lá no altar. O que eu quero não é isso. O que eu quero não é uma oferta grande. O que eu quero é um coração quebrantado na minha presença. Por isso, no meio daquela coisa toda, quando aquele tumulto acabou, quando ele expulsou os cambistas, eu consigo imaginar a cena. O templo tinha escadas e Jesus estava lá em cima nas escadas, chutando aquelas mesas. Todo mundo ficou escandalizado. E aí eu consigo imaginar as pessoas pegando os seus paralíticos e colocando nos braços, e subindo a escada, e chegando aos pés de Jesus, as mesas de perna para cima, as cadeiras viradas, e aí Jesus pega os paralíticos pelas mãos e começa a levantá-los. Os cegos começam a ver. Não tinha mais lugar para os doentes no templo, porque o foco era o comércio, o foco eram os ricos. Mas agora que isso foi tirado, há lugar para cura, há lugar para o milagre, há lugar para a presença de Deus, quando nós deixamos Jesus voltar a ser o centro da nossa vida. Jesus está chamando a igreja nesses dias. Ele está dizendo: eu quero fazer milagres, eu quero manifestar os meus dons, eu quero socorrer os pobres, eu quero ser ativo, eu quero fazer a minha obra. Deixa eu limpar a igreja, deixa eu tirar o que está atrapalhando, diz o Senhor. Deixa eu tirar a tradição que se formou, e deixa eu limpar tudo, para que a minha presença seja o centro. Quando os cambistas estavam lá, quando os vendedores estavam lá vendendo os seus animais, tinha tanta bagunça que ninguém enxergava Jesus. Agora que ele tirou tudo, as pessoas podiam vir a ele livremente. Você não precisa de um amuleto, você não precisa pagar para receber uma bênção, você não precisa fazer um juramento e ir a pé até o Padre Hells, você não precisa comprar uma medalhinha, você não precisa pegar 7 envelopes, você precisa vir aos pés de Jesus Cristo. Você precisa simplesmente render o seu coração àquele que tem todo o poder nos céus e na terra, pois na presença dele está tudo o que nós precisamos. Na presença dele está tudo que nós precisamos. Que nesses dias de Quaresma, nesses dias que nos preparamos para a Páscoa, possamos converter o nosso coração, possamos deixar o Espírito Santo tirar tudo que está atrapalhando, para que Jesus possa ser o centro das nossas vidas. Que não venhamos a nos decepcionar com Jesus quando Ele nos diz assim: o meu plano é outro. Sabe, às vezes a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito. O povo de Israel esperava um rei político que fizesse do jeito deles, mas Jesus tinha um plano maior. Ele queria salvar a humanidade toda. Naquela época Israel tinha 10 milhões de pessoas. E quantas outras tinha no mundo inteiro que não seriam salvos se Jesus não morresse numa cruz? Hoje nós somos quase 2 bilhões de cristãos no mundo, e nós não seríamos alcançados se Jesus limitasse a sua atuação a uma atuação política. Quando nós aceitamos o convite de Deus para o reino dele, nós estamos dizendo: Senhor, eu quero que tu seja o rei do meu coração. Senhor, eu quero que tu seja o rei do meu casamento. Senhor, eu quero que tu seja o rei da minha casa. É chegado o reino de Deus. Hosana ao filho de Davi.
Hosana aquele que vem em nome do Senhor. Hosana ao Rei que vem para reinar em nossas vidas. Quero convidar o Davi para vir no piano. Eu quero orar junto com vocês, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite para a presença dEle. E eu quero dizer para você que na presença de Deus tem lugar para todos, para os pobres e para os ricos, para os homens e para as mulheres, para os jovens e para os idosos. Na presença de Deus tem lugar para as crianças que estavam ali adorando Jesus. Hoje nós temos 55 crianças. É isso, pastor Antônio? 51? Desculpa, eu sou evangelista, eu sempre aumento. Tem 51 crianças ali e mais o maternal. Olha quantas crianças hoje aqui na igreja, que legal. Tragam seus filhos. Vou fazer melhor, convida o filho do teu vizinho. Tu pode salvar uma família inteira trazendo o filho para a igreja. Traga para aprender de Jesus. Da boca das crianças sai o perfeito louvor. Nós depositamos no coração deles uma semente que vai dar frutos a vida toda, amém? Então nessa semana, que você e eu possamos nos perguntar: Senhor, será que eu estou querendo que o Senhor faça tudo do meu jeito? Ou será que eu me rendi para que o Senhor faça do seu jeito? Senhor, será que eu sou um cristão no domingo e outro lá na sexta-feira? Será que eu vou me perdendo durante a semana? Me ajuda, Senhor. Eu quero ser o mesmo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu quero expressar o teu amor lá na minha casa, lá no meu trabalho. Quando me tiram a paciência. Eu sei o que é tirar a paciência. Eu sou professor. Alunos têm uma capacidade, mas Deus dá graça. E volta e meia eu encontro ex-alunos meus que me abraçam dizendo que eu fiz a diferença na vida deles. Que eu e você possamos fazer a diferença na vida de pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho. Tem lugar na presença de Deus para todos. Tem para aquele que está agradecendo e tem para aquele que está doente. Tem lugar na presença de Deus para os santos, mas também para pecadores que querem ser purificados. Tem lugar na presença de Jesus para os que sofrem, mas também para os que estão em júbilo. Tem lugar na presença de Jesus para todos nós. E Ele diz: venham vocês de todas as nações, venham vocês de todos os bairros, de todos os cantos do Vale dos Sinos, venham para a minha presença. Não tem mais obstáculos. Eu derrubei as mesas dos cambistas, eu derrubei a falsa religião. Agora eu estou aqui, e eu digo: venham. E todos que se achegarem aos meus pés, eu os curo, eu os abençoo, eu trago restauração. Há uma presença de Deus nesse lugar essa noite. Não estava no meu esboço, mas Deus quer curar pessoas aqui essa noite. Estava no esboço de Deus ajudar pessoas que estão sofrendo aqui essa noite. Deus ama tanto você. Por isso que Jesus morreu naquela cruz. Porque Deus ama você profundamente, de tal maneira que Ele deu a vida por você. Hoje, dê a sua vida para Ele. Não precisamos comprar a bênção com dinheiro. Ele não quer o nosso dinheiro, Ele quer o nosso coração. Pai, nós nos humilhamos essa noite na Tua presença, diante do Teu sacrifício naquela cruz, Senhor. Nos humilhamos, Senhor. Oh Deus, Tu és um Deus maravilhoso.
A tua graça, Senhor, é maior do que nós podíamos pedir, Senhor, ou sonhar, porque nós, sendo pecadores, fomos alcançados por um amor tão grande, Senhor. Essa noite, Pai, nós dizemos hosana ao Rei que vem. Salva-nos, Senhor. Salva-nos de nós mesmos. Salva-nos, Senhor, das nossas impurezas. Salva-nos de vivermos uma vida fútil nessa terra. Hosana ao Filho de Davi. Hosana ao Rei Jesus Cristo. Mas nós também dizemos: o que faremos agora que matamos o Cristo? E o Senhor continua nos dizendo: arrependei-vos. Nos humilhamos, Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor, de todas as vezes que te negamos com atitudes, com palavras, de todas as vezes que deixamos, Senhor, o orgulho entrar no nosso coração, a soberba, todas as vezes que achamos que nosso plano era melhor que o teu, todas as vezes que questionamos por que o Senhor deixou isso acontecer na nossa vida. Senhor, nós somos pó, nós não sabemos nada, Senhor. Quem somos nós para cobrar algo do Senhor? Hoje nós nos humilhamos aos teus pés, como aquelas crianças que cantavam na tua presença alegremente. Não importando o que as autoridades pensavam, nós decidimos vir aos teus pés e cantar alegremente nesta noite. Nós decidimos entregar o nosso coração a ti, Senhor. Converte os nossos corações, Senhor. Tira de nós, Senhor, toda maldade, toda autossuficiência. Tira de nós, Senhor, tudo que compete com a tua presença, o amor às coisas deste mundo. Oh Deus, tira do nosso coração hoje impureza, Senhor, pensamentos impuros, sensualidade, lascívia, maldade, raiva, indignação. Pai, limpa os nossos corações, Senhor. Queremos ser como crianças, Deus. Queremos te amar como uma criança ama o seu pai e sua mãe quando se chega em casa. Queremos correr para os teus braços e te abraçar, Senhor. Oh Deus, nós te queremos. Nós queremos hoje derrubar as mesas que nós colocamos no teu templo. Tantas coisas que nós agregamos à nossa fé e que talvez estão tirando o Senhor do centro. E nós queremos hoje dizer: seja o centro em nossas vidas. Repete comigo: Senhor Jesus, eu me humilho aos teus pés e eu te peço, seja o centro da minha vida, seja o centro do meu casamento, dos meus pensamentos, do meu trabalho, das palavras que saem da minha boca. Seja o centro. Eu quero te honrar com a minha vida.